Bom dia, galera. Estamos aqui hoje fazendo mais um vídeo. Tô meio resfriado, como você deve ver aí pelos meus olhos de pitisco, né? Tô meio resfriado. Não sei se é só um resfriado, se é uma gripe, mas eu tô meio ruinzinho hoje. Eu vim aqui hoje para fazer um vídeo para falar para vocês o seguinte: para você que menospreza aí o coronavírus, ou para você que intensifica demais e fica louco dentro de casa, a gente precisa ter um conhecimento de base. A primeira coisa que a gente precisa saber é que os números que estão sendo apontados hoje, eles não são de verdade. Tem muita coisa errada. Eu vou explicar para vocês. Tem muita gente doente parando nos hospitais e o exame que é feito tá levando 14 dias para ser processado. Muita gente já morreu, que às vezes chegou lá, estava doente, morreu e nem ficou sabendo que tinha coronavírus, e nem a família ainda está sabendo. São 23 mil o último dado que tinha. Só no Adolfo Lutz tinha 16 mil. São 23 mil no total no Brasil inteiro de testes pendentes que ainda não ficaram prontos, estão atrasados. Desculpa. Os testes estão atrasados, né? O Brasil, ele não investiu no que seria o principal para uma pandemia que não tem cura, que no caso são os testes para você qualificar quem está apto, quem não está, né? E assim a gente tem um número de pessoas aí que pode sair, pode trabalhar, acabar um pouco com essa quarentena. Mas hoje eu vejo que ela é necessária. Os hospitais não têm condições de receber as pessoas que vão ficar doentes. O vírus, ele tem um período de incubação médio, e aí a pessoa às vezes nem sabe que está com coronavírus e acaba infectando um monte de gente. E muitos vão adoecer, muitos não vão nem perceber, muitos vão adoecer e vão parar no hospital. Então, antes de o pessoal ficar vendo um monte de coisa, eu tô recebendo um monte de áudio de gente falando: essa gripe não é nada. É assim, gente. Eu votei no Bolsonaro, gosto do governo que ele está fazendo, mas não concordo com aquele discurso lá atrás que ele mandou todo mundo ir pra rua, e contrariando o próprio Mandetta, né? E sendo bem sincero com vocês, tenham cuidado, é um vírus perigoso, sim. Já peguei lá no laboratório, a gente já pegou caso. Desculpa, tô muito mal. A gente já pegou caso de pessoas que estão com a doença, né? E aí eu tenho amigos meus, assim, amigos inteligentíssimos, e que ficam brincando e dizem: os números, o H1N1 matou muito mais. Eu deixo só as perguntas para vocês, né? As Olimpíadas foram canceladas, né? A Itália, devastador, um monte de gente morreu. Poucos países aí que se deram bem. Coreia do Sul, depois vocês pesquisam aí a forma que a Coreia do Sul utilizou para sair desse problema. Ele utilizou do teste rápido, porque com o teste rápido a gente consegue, é como se fosse uma investigação. Vamos ver quem tá com problema, quem não tá. Isso aqui tá, separa, isola ele, e aí você consegue diminuir e atender, o sistema conseguir atender. Uma coisa que tem que deixar claro para vocês é que quem estiver dentro de casa fazendo a quarentena, não significa que você não vá se infectar. Você vai se infectar, a maioria vai. O fato de você ficar em casa é para que você não transmita muito, para que isso não vire uma loucura nos hospitais. É só para dar tempo do hospital se preparar. E para você que está imaginando, quando eu falo que lotar um hospital, você imagina uma recepção cheio de doentes lá tossindo, espirrando, tudo louco. Não é isso, cara. Quando eu falo de lotar o hospital, é o leito
aquele lugar, aquela UTI, não tem muitas, entendeu? A recepção de hospital lotada que se dane, isso aí a gente já está acostumado faz tempo. Agora lotar leitos de UTI, né? A gente não tem condições para isso. A gente não tem condições. E a quarentena, para você ter ideia, ela foi boa por um lado, que a gente conseguiu esvaziar as pessoas que estavam lá por outros motivos, que diminuiu o número de acidentes, outros tipos de acidentes, né? E aí a UTI passou a ter mais vagas. E tudo isso pensando no pessoal que vai estar aí ficando doente daqui para frente. A gente está se preparando para o inverno. Aí todo mundo sabe que agora no outono tem uma amplitude térmica muito grande. Isso deixa as pessoas doentes, porque começa frio e fica quente, depois termina frio de novo. Então isso deixa as pessoas com a imunidade mais comprometida. Isso compromete a imunidade. E também a gente vai chegar no inverno. Não sei como é que vai ser o inverno desse ano, porque o Brasil é muito imprevisível, mas o vírus ele se dissemina muito bem no inverno. Então esse tempo que a gente ficou em casa foi só para dar tempo dos hospitais se adequarem. Mas a gente vai se infectar, cara, não tem jeito. Não acha que você vai ficar em casa na quarentena e aí, eu tô salvo. Você não vai se infectar por enquanto, mas você vai ter que sair, porque existe uma economia para girar. E eu me preocupo com isso também. A gente tem aí tava com 11 milhões de desempregados, já estimam aí que a gente vai terminar com 15 milhões de desempregados. É muita gente passando fome, vai ter muito problema. Então você que tem alguma coisinha, se junte aí com o seu pessoal, né? Faça grupos, arrecade alimentos, né? E não vai chegar em comunidades distribuindo como muita gente faz, chega lá na comunidade, distribui e já era, não. Vai dando seletivo, vai descobrindo quais são as famílias que realmente precisam, que tem necessidades, né? Muitas vezes não é só a necessidade de alimento, mas a necessidade também de você fazer uma compra para um senhor de idade em algum lugar, para evitar que ele vá, porque ele é uma pessoa que corre mais risco. Vai para ele ajudar o pessoal, ao invés de a gente estar aí com picuinha na internet procurando maneira de rebater número, de procurar um que fala isso ou que fala aquilo, porque em primeiro lugar vem a saúde, né, de todo mundo. Depois a gente se ajuda, a gente precisa se ajudar. Até, como eu falei dessa questão dos alimentos. A outra coisa que a gente pode se ajudar: não compre nas grandes empresas, não vai fazer compra no Extra, compra nos mercadinhos perto de você, dá força pro pequeno, porque o Extra tem muito dinheiro, ele pode passar por essa crise numa boa, mas aquele mercadinho, aquela pessoa que tem aquele negocinho ali, ela vai sofrer muito com essa crise. Então vamos dar força para os comércios próximos de casa, né? Isso já ajuda muito. E vai prevalecer agora a união. Vai prevalecer a união. A gente precisa estar unido, pensar sempre nos que estão com dificuldades. Então é isso aí, galera. Não menospreza o vírus. A quarentena foi apenas para achatar a curva. Eu acho que todo mundo já entendeu o que é achatar a curva. Quem não entendeu, me manda a pergunta aí, por qualquer canal que eu respondo. A curva epidemiológica, ela é muito séria, porque imagina que todo mundo estivesse na rua agora, iria realmente lotar os hospitais, mas não agora não vai lotar os hospitais. Isso vai acontecer agora a gente se contamina, daqui a pouco a gente fica doente, aí é que lota os hospitais, né? Então tem muita gente fazendo um banzé aí, falando coisa demais e não tá se atentando que o negócio ele é realmente perigoso. Não tô falando de política, tô falando de saúde. Tem gente que confunde as coisas demais e acha que a saúde tá ligada. Eu sei que existem os problemas políticos, era tudo que a gente não precisava, mas a gente tem, né? A gente tem um problema político. Mas agora não quero olhar para o problema político, né? Pouco me importa agora a política,
importa mesmo é cuidar de pessoas, né? Eu sou farmacêutico e bioquímico, estudei para cuidar de vidas, não para destruir vidas. Então seria negligente da minha parte agora dizer para vocês: vão todo mundo para rua, vamos se contaminar agora. Porque para e pensa, vamos lotar os hospitais, tá? Vamos lotar os hospitais se fizermos isso. E aí, quando você ficar doente, não vai ter leito para você. Vai ser uma pena. Então, quando eu falo para você fique em casa, também não significa que você não vai se contaminar. É porque você tem uma chance maior de ter um leito quando você chegar lá. E esses dados que a gente está vendo são mentirosos. A gente precisa de mais dados, dados reais. Esses dados só vão acontecer quando os testes chegarem. Testes rápidos. Hoje o teste está custando caro, poucos têm. Para você ter ideia, 14, 15 dias é um absurdo para entregar. A pessoa já morreu e a família vai saber depois que ele tinha coronavírus. Tem muita gente morrendo aí à toa que poderia ser salva, único e exclusivamente porque não tá tendo teste em tempo hábil. Então, obrigado aí, galera. Repassa o vídeo aí quem gostou. Até mais.